25º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Amós 8, 4 a 7. Salmo 112. Segunda leitura, 1 Timóteo 2, 1 a 8. Evangelho Lucas 16, 1 a 13. O termo aramaico mamona ocorre 4 vezes no Novo Testamento. A primeira ocorrência está em Mateus 6, 24, contexto do Sermão da Montanha, e está inserido na mesma máxima: não podeis servir a Deus e a mamona, isto é, a riqueza que uma pessoa possui. Não é simplesmente o dinheiro, mas diz respeito à atribuição apego aos bens materiais de uma pessoa. Em Lucas 16, 1 a 13, encontram-se as outras 3 ocorrências. Lucas adotou um critério particular para inserir a sentença de Jesus, a fim de discriminar o uso correto e incorreto dos bens e das posses. Lucas 16, 1 a 13 não cria, porém, poucas dificuldades. O ponto de partida é um ensinamento dirigido aos discípulos, versículo 1. Há a diferença de Lucas 15, evangelho de domingo passado, com as 3 parábolas da misericórdia, voltadas particularmente para os fariseus e escribas, que se consideravam justos diante de Deus e estavam sempre prontos para observar e criticar Jesus e suas ações. A parábola do administrador infiel está presente nos versículos 1b a 8a, visto que o versículo 8b é uma máxima que resulta das ações astutas do administrador infiel, que encontrou uma solução favorável para o seu problema ao abrir mão dos seus interesses taxas sobre o óleo, 50 barris, e sobre as medidas de grão, 20 medidas. Não causa estranheza que no caso do óleo seja o equivalente a 50%, pois o seu valor de mercado era maior que o do trigo. E tudo, como nos dias de hoje, dependia do tempo propício e da boa colheita, que controlava a oferta, a procura e determinava o que fazer com o excedente. Chama a atenção a consciência que o administrador tem de suas capacidades. Sabe ser desonesto e astuto, mas não sabe cavar, impossibilidade física, ou mendigar, impossibilidade moral, pois ao que tudo indica aprendeu apenas a ser escriba e lidar com números e cifras administrativas. Ao lado do administrador e de suas atitudes encontra-se o patrão, denominado no versículo 1 de homem rico, de senhor nos lábios do administrador no versículo 3 e 2 vezes no versículo 5. E ainda no versículo 8, na voz do narrador, Jesus, que está contando a parábola. Este senhor, então, tem uma fala direta e dirigida ao administrador. Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Versículo 2. E uma fala indireta na voz do narrador. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Versículo 8. Pelo contexto, o administrador não só cumpriu a ordem recebida, como por meio dela encontrou um modo de se favorecer quando perdesse a administração. Por certo, o elogio do Senhor não recai sobre o que de errado fez o administrador, mas sobre o que fez a seu favor, abrindo mão do seu salário ao taxar a dívida do óleo e do trigo. O administrador, no caso, fazia exatamente o que os bancos fazem com nosso dinheiro depositado. Investe em empréstimos para receberem juros e deste tira sua grande parte, lucrando muito mais que o próprio dono do capital em giro na forma de bens. É diante dessa atitude que Jesus tira a sua primeira conclusão. Os filhos deste mundo, de fato, em relação aos seus iguais, são mais espertos que os filhos da luz. Versículo 8b. Nota-se que existem 2 grupos bem designados, filhos deste mundo e filhos da luz. O uso da esperteza é o que os diferencia.
Enquanto os do primeiro grupo sabem fazer negócios, os do segundo grupo são chamados a uma fidelidade que está acima dos bens materiais no uso da caridade. Deste ponto em diante, o alerta sobre o correto uso dos bens materiais se encaminha para a máxima do versículo 10. Não me parece que Jesus, no versículo 9, esteja dando um conselho, mas quer mostrar que os bens materiais, em particular o dinheiro, é um instrumento para estar bem, mas principalmente para fazer os outros estarem bem. Quando deixa de ser um instrumento, o dinheiro vira um ídolo. Jesus, a exemplo dos antigos rabinos, faz a distinção entre riqueza honesta e desonesta. A primeira não deixa de ser generosa para com quem necessita, já a segunda é fruto de opressão dos mais necessitados. Assim como o administrador, por sua esperteza, alcançou benefícios com a sua renúncia, fazendo amigos que o acolheriam, Jesus, que é o administrador do Pai por excelência, faz uso dos seus bens para conquistar a salvação para a humanidade. Nesse sentido, os versículos 9 a 12 aparecem como consequências da parábola que gira em torno da desonestidade. Ao centro estão os discípulos que não devem se comportar como os fariseus, mas como o pastor que encontrou a ovelha perdida e fez festa, como a mulher que encontrou a moeda perdida e fez festa, como o pai misericordioso que reencontrou o filho perdido e fez festa. Se a riqueza ou os bens se tornam ídolos, Deus, verdadeira riqueza dos que creem, deixa de ocupar o primeiro lugar na vida de quem é chamado a servir e não a ser servido. Neste momento, deve-se fazer a justa transposição para o âmbito eclesial, no qual os bens não pertencem ao clero, mas ao povo de Deus para o seu bem. Nos últimos anos, nota-se o quão alarmante tem sido o volume de escândalos envolvendo o mau uso dos bens confiados à igreja. A desonestidade não é somente uma vergonha pública civil, mas também eclesial e eclesiástica. Quando Lucas escreveu o seu evangelho, a igreja de Jerusalém padecia com diversas formas de carestia. Basta lembrar da coleta que Paulo organizou para socorrer as comunidades da Palestina, em particular a de Jerusalém, que sofria sanções e perseguições. É lamentável quando inúmeras comunidades cristãs padecem com carestia, enquanto outras esbanjam os bens que não lhes pertencem. Jesus não precisa de cálice de ouro, mas de ministros de ouro, como já dizia São João Crisóstomo. Ministros que não fazem da igreja o trampolim de sua ascensão social. Enquanto a diaconia só pode ser feita a Deus, o dinheiro vai instrumentalizado a favor da vida, a fim de que dele ninguém se torne escravo ou o use para escravizar o próximo, em particular o mais fragilizado e necessitado dos bens essenciais à sua sobrevivência. Esta é a forte denúncia do profeta Amós na primeira leitura, deixando entrever que a corrupção havia tomado conta dos comerciantes da época, que fraudavam os pesos e medidas, assolavam os pobres. O sábado, o dia de libertação em Deus, está no centro não como salvação, mas como obstáculo para os lucros indevidos que queriam ganhar. Diante disso, a sentença de Deus: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Versículo 7b. É uma prova cabal de que se pode viver um ateísmo prático. Sabe-se que Deus existe, mas vive-se como se não existisse. Ao lado disso, porém, a certeza de que o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, como propõe o Salmo. Que a recomendação de Paulo, pautada na vontade de Deus, que quer que o ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, nos impulsione a viver buscando a justiça social e eclesial, praticando a caridade na verdade, que é Cristo Jesus, mediador entre Deus e os homens. Bom domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.